Olá, gente abençoada. Então, que Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Amém? É isso aí, minha gente. Sejam todos muito bem-vindos. Mais um vídeo do nosso devocional. Que bênção, né? A gente está conseguindo honrar todos os dias. E se você está chegando é a primeira vez, não deixa de se inscrever, se junta a gente aí para fazer esse devocional todo dia. E a gente também está orando juntos, tá bom? Então, minha gente, hoje para começar temos aqui um texto que está lá em Filipenses, no capítulo 3, e é o verso 20, que diz assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aleluia, né? Gente, o título de hoje aqui da mensagem é Superando a Rejeição. Não fuja. É isso mesmo. É um tema bem difícil, né? Mas que muitos de nós passamos por isso, pela rejeição. Se você é um escolhido de Deus, você certamente teve que aprender a lidar com a rejeição desde cedo, desde criança, sendo excluído de brincadeiras, de grupos, né? Escanteado, como se diz, rejeitado, abandonado. Quem é escolhido de Deus experimenta essas coisas, porque a pessoa escolhida ela é separada por Deus. E a gente nunca deve confundir ser separado com rejeição, com abandono, né? Claro que quando a gente é criança, a gente não tem entendimento disso, mas depois a gente vai ter, quando a gente tiver acesso às informações e começar a aprender do Evangelho e tudo mais, aí a gente se dá conta de que a gente era separado. Não é uma coisa tão agradável assim, porque naturalmente para o ser humano ele busca estar em grupo, busca ser aceito, né? Ser admirado. E muitas vezes isso não acontece, porque a pessoa que ela é escolhida, é separada por Deus para um determinado propósito, ela parece que carrega dentro de si um brilho especial e isso incomoda, isso atrai inveja. A pessoa chega num lugar e reluz. Então, aquilo incomoda porque abafa as outras pessoas, né? É uma pessoa que chama a atenção, que é atraente, não no sentido sensual da palavra, mas atraente no sentido de aquela presença boa, atrair as pessoas para perto, né? Chamar a atenção para aquela pessoa ali, que é o brilho de Cristo que a gente carrega, né? Então, quando a gente descobre isso, se dá conta, aí a gente entende o porquê de tanta exclusão, rejeição, abandono, porque não queriam que a gente aparecesse no lugar delas, né? Então isso ofuscava o brilho das outras pessoas e aí você passa a não ser tão bem visto, tão bem aceito e começam a te escantear. Eu passei muito por situações assim, em diversos grupos, e eu não entendia. Eu só vim entender isso já, como se diz, depois de velha. Depois de entender muito da palavra, entender muito de, do espiritual mesmo, de estudar, me aprofundar e entender dos dons espirituais, do chamado. E aí eu fui entender e as peças foram se encaixando, né? Então, gente, a gente aprender a lidar
Porque, como diz aqui no versículo, a gente não é daqui, a gente é do céu, é a nossa cidadania. Nós somos de lá, do esconderijo do Altíssimo, não é? Nós somos de lá, então as coisas aqui nesse mundo são estranhas para nós, mas faz parte da nossa caminhada, né? Todo mundo tem que passar, porém todos, independente dos chamados, todos temos essa identidade e esse pertencimento do Pai, identidade de ser filho de Deus. Então, não importa sua origem, de onde você veio, seu pai, sua mãe, como que você nasceu, como se deu tudo, porque você é um propósito. Você não está aqui para passear, né? Você está aqui por um propósito de Deus. Senão ele não tinha permitido você nascer. Então, ele tem um propósito na sua vida, independente de como foi que você veio a esse mundo. Então, mesmo que, inclusive existe um versículo que fala isso, né? Mesmo que a gente seja abandonado por todo mundo, mas Deus, nosso Pai, ele não nos abandona, ele não desampara, ele não nos deixa. Muitas vezes a gente desiste da gente mesmo, né? A gente quer desistir de tudo, largar, jogar pro alto, mas Deus está ali, não desiste. Ele está naquele momento de dor, de sofrimento, de, sabe, de te amparar ali quando você quer desistir. Então ele nunca nos deixa. Então por isso que quando a gente também conquista, a gente deve lembrar, deve ter um coração grato, né? Porque Deus está em todos os momentos, sejam eles bons ou não. E tudo a gente sabe que tem um propósito, então tudo é um aprendizado, uma lição, tudo vale a pena, né? Lembra, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, tudo vai cooperar, faz parte, a gente tem que passar, cada um de um jeito, cada, cada dor, né? Aperta num lugar, mas todos nós passamos, é algo que é inevitável, porque é através dessas coisas que somos transformados. Então, essa coisa assim da rejeição, a gente deve superar, porque a gente precisa ter um pensamento muito mais, com muito mais entendimento de que somos filhos de Deus e que Ele não nos rejeita, não nos abandona. Pode o mundo todo nos rejeitar, nos abandonar, mas Ele não vai. Então a gente não pode se sentir só em momento algum, porque Ele está cuidando de tudo, de cada detalhe, nas pequenas coisas e nas grandiosas. Ele está cuidando, ele está vendo, ele conhece suas fraquezas, ele já sabe onde você vai tropeçar, ele te criou, ele já conhece teu futuro, então ele sabe de todas as coisas, conhece tua dor, aonde que você derrapa, né? E ele é capaz de te perdoar e te receber com os braços abertos, assim como fez o pai do filho pródigo, né, que esperava ansiosamente pelo filho voltar. Assim é Deus conosco. É um amor que não tem fim, é um amor que não acaba e é incondicional, né? Ele sempre vai nos perdoar, sempre está de braços abertos para nos receber e nos dar amor, transmitir a paz do Espírito Santo, a alegria que vem renovando a nossa força, nossa coragem, nossa fé, nossa esperança. Então, amado, nunca se sinta rejeitado. Você tem um pai que te ama acima de tudo.
aquele que fez o mais doloroso por você, entregou-se por você, Jesus, naquela cruz. Aquele sacrifício não foi em vão, né? Aquele sacrifício não foi em vão. Jesus ali levou tudo sobre ele. E a gente só pode ter um coração grato por isso. E nem podemos reclamar das coisas que passamos, né? Murmurar. Porque muitas coisas piores Jesus passou. Ele também passou por humilhações. Também passou por rejeições. Da pior maneira. Também foi exposto publicamente, envergonhado. Então, nós não podemos estar murmurando. Em tudo demos graças. Em tudo a gente precisa agradecer, porque tudo tem um propósito. Eu, hoje em dia, agradeço a Deus por situações de humilhação, de exposição, de tanta coisa que eu já passei. E eu digo, Deus, obrigado, Senhor, porque se não fosse aquilo, eu não tinha hoje esse relacionamento contigo, Pai. E é verdade, porque essas coisas nos aproximam de Deus, nos fazem lembrar do seu amor e da sua misericórdia para conosco. Amém, gente? Então não esqueçam disso. Ele deixa essa frase aqui, ó. Quem desfruta da paternidade de Deus não tem tempo para ressentimentos. Olha aí que verdade, né? A gente não tem tempo mesmo, não. A gente está vivendo ali naquela alegria e no amor de Cristo, né? Gente, ele recomenda aqui a leitura do capítulo 1 de Atos, tá bom? Não deixem de ler para meditar na palavra. Deixem aí, já deixou sua curtida, não esquece, se inscreve e envia esse vídeo para pelo menos uma pessoa. Precisamos evangelizar, gente. Jesus está aí, voltando. Tantos sinais, tantas profecias se cumprindo. E cadê os cristãos para proclamar o evangelho em todas as nações, né? Inclusive, antes que eu esqueça, que às vezes no final da oração eu termino esquecendo, vamos orar, gente, pelos nossos irmãos cristãos. Muitas nações estão perseguindo os missionários. Muitas nações estão perseguindo o povo cristão, a igreja. E muita coisa ruim tem acontecido. E a gente tem esse papel como igreja de interceder, sabe? É uma responsabilidade nossa como cristão de interceder por esses irmãos que estão levando a palavra, arriscando suas próprias vidas, suas famílias, para disseminar o evangelho de Cristo. Então, se a gente não está em nenhuma missão, a gente tem que estar intercedendo, né? Como igreja. Façamos isso. E oremos também por Israel e pela paz em Jerusalém. Amém, gente? Vamos orar então? Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado de nossa alma, obrigada, Senhor, por essa palavra de hoje. A tua palavra, Senhor, nos recorda do teu amor, da tua misericórdia conosco. De que o Senhor nunca nos desampara, nunca nos abandona, mesmo que todos nos virem as costas, Pai. O Senhor está sempre conosco, providenciando tudo, nos abençoando, nos perdoando, estendendo os braços abertos na nossa direção para nos receber quando erramos, quando falhamos. Perdoa, Senhor, nossos erros, nossas fraquezas, nossos pecados. E vem, Senhor, sobre nós com tua graça, derramando sobre nossa vida, Pai. Toca a nossa vida com o teu poder, Senhor. Transforma a nossa história. Vem trazendo um ânimo novo, Senhor. Renova a nossa esperança, a nossa fé. Todos os dias, Pai. Assim como as tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos viver a vida abundante que está na tua palavra. Queremos viver o extraordinário. Então, Pai, que os céus se abram e a tua glória desça sobre nós.